Ó, vou explicar por que os coeficientes de dilatação superficial e volumétrica são calculados assim, ó, nas aulas do ensino médio. Eles escrevem o beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial, como o dobro do alfa e o gama como o triplo do alfa. Eu não explico por quê. Tem a ver com a dimensionalidade, quantidade de dimensões relevantes, e com o fato de a dilatação térmica ser uma quantidade pequena em relação ao tamanho do objeto. Primeiro eu vou começar do que é a dilatação térmica, depois eu vou explicar a dilatação linear, e em seguida eu explico o porquê desses dois coeficientes serem calculados assim. A dilatação térmica ela ocorre por causa do aumento da agitação térmica. Você vai imaginar duas pessoas, uma na fila atrás da outra. A agitação térmica é um movimento constante das partículas. Ele existe em todas as partículas do universo, por causa da energia primordial que existe no universo. Então, toda partícula do universo material ela tem um movimento de vibração. Quando você aumenta a temperatura, esse movimento aumenta. Então, a tendência, se você imaginar duas pessoas numa fila, por exemplo, é de uma pessoa dar espaço para a outra. Porque já que a amplitude de movimento de cada uma vai aumentar, ela se afastando, esse movimento acontece com mais liberdade. Aqui eu desenhei dois átomos ou duas moléculas, e quando a agitação térmica aumenta, a gente tem uma separação adicional que eu chamei de ΔR. R é a separação inicial, com o aumento da temperatura, né? Ela aumentou. O coeficiente linear é o resultado da divisão desse ΔR pelo R inicial e pela temperatura. Isso aqui é outro jeito de falar isso aqui, é que a dilatação ela é proporcional à variação de temperatura, ele é proporcional ao espaço inicial, certo? Ok? E agora que você já entende o que é o coeficiente de dilatação linear, o mais importante que você tem que lembrar é que ele é uma função da temperatura também. Que ele é tão maior quanto maior for a temperatura. Na verdade, isso é uma aproximação. Alguns materiais não apresentam esse comportamento em certas faixas de temperatura. Mas nessa matéria do ensino médio, a gente pressupõe materiais que apresentam esse tipo de comportamento. Isso aqui é um comportamento linear, né? Em que o quanto dilata é proporcional tanto ao quanto que era o tamanho do objeto antes e a temperatura. Existem objetos que têm um comportamento oposto. Como a borracha, por exemplo, você esquenta, ela contrai. Tem uma faixa de temperaturas também em que silicone, você esquenta, o silicone diminui o tamanho, entendeu? Silício, perdão, não é silicone não, silício. E o que acontece com as dimensões 2 e 3 é o seguinte: se você fizer o experimento com um quadrado, essa dimensão e essa aqui vão variar segundo a lei linear de uma dimensão que a gente já falou. Então, o comprimento final dilatado vai ser o inicial mais a variação. Se você fazer isso ao quadrado, você acha a área final. Aí você tem que saber a regra de álgebra, né, do quadrado da soma, que é o produto notável quando você tem A mais B ao quadrado. Aqui no caso o A é o L e o B é o ΔL. Você sabe que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E isso aqui era a área original, que é essa aqui. Então, você pega ela e passa para cá, você acha o ΔS. Então o ΔS vai ser o quê? Isso aqui mais isso aqui. Se você já quiser aproveitar e dividir pelo ΔL, o que vai acontecer? Esse pedaço aqui já passei para cá na hora que eu escrevi ΔS. Esse aqui, na hora que você divide por L quadrado, sobra só um L lá no final. E esse aqui você divide por L quadrado, vai ficar ΔL ao quadrado dividido por L ao quadrado. Depois você tem que dividir pela temperatura, não pode esquecer da temperatura. Você divide todos. Isso aqui é justamente a definição do coeficiente de dilatação volumétrica. Da mesma forma que o linear, o ΔS é o que? Ele é proporcional à área inicial e proporcional à temperatura. Então, para achar o coeficiente de dilatação superficial, você tem que pegar quanto variou, dividir pela área inicial e pela temperatura. Certo? Então, o beta vai ser o que? Isso aqui que a gente obteve é justamente o alfa.
só que multiplicado por 2 por causa da regra do quadrado da sombra. E esse outro aqui vai ser o ΔT vezes o quadrado do alfa. Só que acontece que o alfa é muito pequeno. Então essa quantidade aqui ela é negligenciada. Essa quantidade aqui, ela corresponde no desenho do quadrado a essas duas partes aqui que aparecem. Por isso que ela aparece multiplicada por 2. E essa outra aqui corresponde a essa parte aqui, que é muito pequena em relação ao total, porque aqui a gente está exagerando, né, o tamanho dessa variação, porque o coeficiente linear geral é muito pequeno. A porcentagem que um objeto de lado é pequeno. Então você pode negligenciar e usar com boa aproximação esses dois retângulos que aumentam da área. Então é por isso que a gente escreve B igual a 2α. Agora, quando você está falando de 3 dimensões, você vai usar a regra do cubo. Você vai pegar o cubo de L mais ΔL, que vai ser o volume final, né? Vai ser, usa a regra do cubo, de A mais B ao cubo. Como é que é? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. Isso aqui que eu estou falando não faz parte dessa matéria, mas é isso aqui, ó. Em álgebra você aprende isso aqui, ó. Certo? Então, o que nos livros brasileiros eles chamam de produtos notáveis. Certo? Mas você fazendo isso, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Você tira esse L ao cubo desse aqui, vai ser o ΔV. Você já pode passar ele para cá. E eu já fiz rápido aqui, eu já dividi pelo V, que é o L ao cubo. Então, se você perceber, a hora que você dividir por L ao cubo aqui, vai sobrar só um 3 ΔL sobre L. Aqui vai sobrar um 3 ΔL ao quadrado por L ao quadrado. E aqui vai sobrar um ΔL ao cubo por L ao cubo. Depois eu dividi todo mundo pela temperatura já de uma vez. Por quê? Porque na definição do coeficiente de dilatação volumétrica é o quê? A variação de volume pelo volume original pela variação de temperatura. Sempre a gente tem que colocar a variação de temperatura. Então aqui você acha que esse coeficiente volumétrico é 3 vezes o linear mais 3 vezes ΔT vezes A ao quadrado, porque aqui aparece um A ao quadrado aqui, ó. Isso aqui é justamente o A ao quadrado, só que para ser A ao quadrado você tem que multiplicar por ΔT aqui em cima e embaixo de novo. Então fica assim. É a mesma coisa que acontece aqui. Você multiplica aqui, você põe ao cubo, multiplica aqui em cima por ΔT ao quadrado, vai ficar desse jeito. Aí de novo acontece o seguinte, essas duas quantidades, elas são muito pequenas em relação ao total, porque todo fenômeno de dilatação térmica, a maior parte, né, dos fenômenos que interessam para os exercícios que aparecem para vocês, o alfa é pequeno. Então, o que acontece é que isso aqui é desprezado. E ali, para fazer a ponte com a geometria, quando você aumenta, esse aqui seria o cubo original, lá dentro. Então, você tem que imaginar em 3D, esse X corresponde a esse pedacinho aqui que é liberado, da mesma forma que esse aqui, ó, só que em 3D, um pequeno cubinho. E esse outro aqui corresponde a esses 3 pedaços aqui, ó, que aparecem aqui, que são 3 caixas de sapato. Uma assim, outra assim e outra assim. E esse outro aqui corresponde a essas 3 caixas de sapato maior. Que são essa aqui e a outra que fica lá embaixo no cubo. Então as que contam são as maiores, que essa parte aqui, essas outras aqui podem ser deixadas para lá. Então é por isso que você considera apenas a dimensão. A hora que você vai lembrar, isso aqui é a dedução algébrica, que faz parte do conhecimento global que você tem que ter para chegar no máximo de conhecimento que você tem que ter no ensino médio a respeito dessas coisas. Mas para provas, para os exercícios mais fáceis, basta você lembrar isso aqui, ó. Ó, o alfa é igual ao próprio alfa, claro. O beta é igual a 2α e o gama é igual a 3α. Por quê? Porque aqui a gente está em uma dimensão, que é a dimensão de fio, de linha, de, sei lá, arame farpado. Já a dimensão 2, o que é? Chapa, esse quadro, por exemplo. Tudo que envolve apenas altura e comprimento, sem envolver espessura. Já aqui nós estamos no domínio dos cubos, né? Das caixas, né? Como uma caixa para mandar um objeto por navio, sei lá, aquelas caixas de madeira que usam para mandar objeto grande. Tem mais cubos de metal. Quando você compra o metal em volume,
E mais? Tudo que envolver volume, tudo que envolver altura, comprimento e profundidade. Certo? Pode desligar.